Bom, tá gravando? Glória a Deus. É uma alegria, uma felicidade, dentro da minha alegria, ter vocês aqui hoje. Quero agradecer já desde já a presença de todo mundo aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a apresentação do meu filho e depois eu vou até tecer alguns comentários sobre essa apresentação, né? Qual é a base teológica que a gente tem para fazer isso. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreve, ou seja, a segunda carta de Paulo, não, desculpa, de Pedro. Segunda carta de Pedro para a igreja. Segunda epístola, ou segunda carta. O capítulo é o primeiro, tá? Olha só, a Lana tá dormindo e você tá aí chorando. Coisa mais feia. Deve estar com fome. Ele mama a cada 10 minutos, tá estranho isso. Segunda carta, capítulo é o primeiro, versículo é o 3, adiante. E quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém também. E eu vou ler, tá? Então na minha tradução ficou assim, ó. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Versículo 5 agora. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, para quem é da nossa igreja aqui, sabe que nós estamos fazendo uma série de mensagens, né? Citando os 23 pecados que a Bíblia condena e que garante que aqueles homens e mulheres que praticam esses pecados não entrarão no reino dos céus. E hoje seria, né, a próxima, como que eu vou pôr a palavra aqui? A terceira parte, né, dessa mensagem, a terceira mensagem dessa série de 4 mensagens. Mas hoje, aprove a Deus a me tirar um pouquinho desse assunto e trazer outro. Se você olhar a carta de Judas, que é uma carta que está escrito aqui no Evangelho, e esse Judas não é o Judas Iscariote que traiu Jesus, mas é um Judas que, segundo alguns estudiosos, dizem ser irmão de Jesus, mas não irmão sanguíneo, e sim um irmão como primo, né? Uma expressão chamada irmão, mas irmão como primo. Então, ou seja, um parente de Jesus, que também foi discípulo dele. Não discípulo com a mesma função e unção apostólica que os outros 12 tiveram. Mas aprove a Deus inspirá-lo, usá-lo, né, como escritor aqui das Sagradas Escrituras, né, dos 66 livros que nós compomos hoje e identificamos como a Palavra de Deus. E ele diz o seguinte, quando ele estava escrevendo-lhe para a igreja a respeito da salvação que eles tinham em comum, que estava em Cristo, o Espírito Santo incomodou ele, impeliu ele para falar sobre a fé.
E por que eu estou fazendo esse rodeio todo? Para dizer para você, irmãos, que se a mensagem que está sendo ministrada aqui hoje, ela faz parte da vontade de Deus, faz parte do propósito de Deus para com a gente. Se você não tivesse aqui, se você tivesse em outra igreja, se você tivesse, sabe, Rafa, tendo contato de alguma forma com a palavra de Deus, essa mensagem te alcançaria. Porque se há uma coisa que nesses dias, Ana, tem se deixado de dizer e tem se ensinado uma coisa contrária nas igrejas, é que Deus é soberano, mas depende da nossa vontade. E desculpa, isso não é uma doutrina bíblica. Inclusive a Bíblia nem dá base para isso. Se Deus, mãe, decidir fazer alguma coisa, não tem quem ou algo que impeça Deus de fazer. Então, se Deus queria que você ouvisse essa mensagem, você poderia estar aqui, você poderia estar lá fora, mas de alguma forma essa mensagem ia chegar para você. E Pedro aqui, um apóstolo, ele já inicia o versículo 3, como nós lemos aqui, dizendo o seguinte: olha, visto como seu divino poder deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Provavelmente a tradução que minha mãe tem está dizendo o seguinte: olha, Deus, pelo seu poder, deu tudo para nós que nós precisamos, Nani, para cumprir a vontade dele. Deu tudo o que nós precisamos para a gente fazer a vontade dele aqui na terra. E Lu, como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. E como eu tenho conhecimento daquele que está me chamando? Irmãos, eu volto a repetir essa frase de novo. Pai, se a mensagem que está sendo ministrada aqui é uma mensagem que vem do coração de Deus, que vem da Bíblia, que ela é bíblica, ou seja, é o céu que está manifestando ela através da minha vida aqui, você está ouvindo alguém te chamando. Se essa palavra for de Deus, você está ouvindo alguém te chamar. E ele está falando que pelo conhecimento daquele que nos chamou. Como nós podemos ter conhecimento daquele que nos chamou? Só por uma forma, só existe um caminho, meu irmão. E por esse, pela Bíblia. Pastor, há um ensino, meu Deus, que é gostosinho de ouvir, sabe? Que né, Lucas, traz carícia no ouvido da gente, no coração da gente, que é uma expressão, Lu, que diz o seguinte: ó, você tem que descobrir o propósito de Deus para sua vida. Que na hora que você descobrir o propósito de Deus para sua vida, você vai ver que você vai viver diferente, porque se você está vivendo uma vida ruim é porque você está fora do propósito de Deus, mas se você viver uma vida boa é porque você está dentro do propósito de Deus. Mentira! Porque se você quer saber qual é o propósito de Deus, leia as Escrituras. Pastor, tudo o que diz respeito a agradar a Deus, vida e piedade, porque a piedade que as Escrituras descreve como a piedade que o homem tem que viver é cumprir e obedecer todos os mandamentos do Senhor. E não os 10 mandamentos que está lá que foi dado a Moisés, mas todos os mandamentos que estão nas Escrituras. Então tudo o que nós precisamos para cumprir está nas Escrituras. Por isso que eu quero trazer até uma pequena reflexão para você. Você aceitaria? Não me responda e nem faça careta, por favor, tá? Para não denunciar ninguém. Você aceitaria que eu ou outra pessoa subisse aqui e rasgasse essa Bíblia, fizesse coisas obscenas com essa Bíblia, com esse livro, que mentisse, falasse que, Jesus, ele era homossexual, Jesus, ele era um ladrão? Você aceitaria que alguém falasse isso com esse livro na mão? Irmão, se você não aceitaria isso, você também não deveria aceitar que outros ensinassem coisas que não estão aqui. Ainda que pareça estar, ainda que faça muito sentido, Camille, para a vida. Porque às vezes a gente, pela gana de poder transmitir o amor de Deus, a gente acaba, mãe, transmitindo
uma permissão da parte do Senhor que o próprio Deus não permite. Lu, às vezes já aconteceu comigo, sabe? De eu ir ministrar em alguns lugares, falar da palavra de Deus em alguns lugares e mostrar todas as grandezas que Deus faz. E alguém chegar para mim e falar: pois é, mas onde Deus estava quando minha esposa morreu? Onde Deus estava, Guilherme, quando pela primeira vez me ofereceram cocaína e eu não consegui recuar? Onde Deus estava? E para a gente que prega esse livro, o Rafa, a gente precisa entender que só falar da palavra da vida e não transmitir a vida da palavra não tem efeito. E como eu consigo transmitir a vida da palavra, Pai? Conhecendo aquele que nos chamou. E eu só posso conhecer se eu me relacionar com esse livro. Se relacione com esse livro. Gui, eu não sei ler a Bíblia. Comece pelos evangelhos. Porque se a vida começou lá em Gênesis, melhor dizendo, se a queda começou lá em Gênesis, a vida começou em João. Porque como ele disse lá no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É impossível, irmão, é impossível você negar pelas Escrituras que Jesus é o Filho de Deus. É difícil e impossível para o raciocínio humano crer que esse livro é a palavra. Isso eu confesso que é um dom. Mas pela literalidade dos textos, é impossível você não confessar que Jesus mencionado aqui não é Deus. E ele fala isso. Ele fala: olha, tudo o que nós precisamos está aqui. Tem um texto bíblico que foi, infelizmente, muito mal utilizado, banalizado pelo nosso então presidente, e utilizado assim, né, de forma bem descontextualizada, né, de forma bem desprovida até mesmo de compromisso com o texto, que é um texto que eu acho que todo mundo conhece, que é o capítulo 8 lá de João, versículo 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, aquele versículo, será que Cristo só falou por falar, Moisés? Será que Cristo só chegou ali naquele momento e falou: e conhecereis a verdade vai libertar vocês? Porque, irmão, a verdade aqui do nosso mundo, ela é relativa, Ana. Ana, às vezes acontece de casais virem conversar comigo e Rafa, eu preciso às vezes pedir para eles para que eles me passem as suas verdades. E aí cada um tem a sua. E é tão relativa a verdade que eles têm, é tão desprovida de uma base real. Ô Rafa, quase que 99% do que aqueles me falam, do que os casais me falam, é 99% do que eles acham, não do que é. 1% só é o que é mesmo. Então, a verdade humana é relativa, mas a verdade bíblica é absoluta. Irmão, se você hoje decidir viver tudo que as Escrituras mandam você viver, eu não vou dizer que você vai conseguir, mas se você decidir viver, você vai viver uma vida boa, cara. Não estou dizendo bom no pensamento relativista desse mundo. Prosperidade, dinheiro, sabe, prazer, a reveria. Não estou falando disso. Estou falando de paz. Paz. Você já sentiu paz? Se você não sentiu, lembra, né? Se você não está sentindo agora, lembra de algum momento que você sentiu paz. Que você sentou em algum lugar, você, sabe, se deleitou em algum lugar, Nani, e falou assim: olha, que paz eu estou sentindo aqui. Isso é paz. Em meio à guerra, você pode estar vivendo um tempo de guerra, mas se você está no Senhor, você tem paz. Pelo conhecimento daquele que te chama, você tem paz. Só que ele não para aí. E ele fala, ó, pelas quais ele nos tem dado, no versículo 4, né? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está dizendo que há promessas para nós. Irmão, tem uma historinha que eu gosto muito de contar ela, que uma certa feita,
É uma historinha que não é verdade, tá? É só uma parábola. Jesus falava por parábola, não falava? Que diz que uma certa mulher, Lucas, uma certa senhorinha, trabalhou muitos anos para a casa de um homem que tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E esse homem veio a falecer, que era o que mais gostava dessa senhorinha, que fazia os serviços para ele lá domésticos, né? E ele veio a falecer, e no falecimento foi lido lá a escritura, né? O testamento do que seria de herança. E de todas as coisas, Nani, que foram divididas entre os filhos, entre a esposa, entre todos, ficou um quadro que foi dado a essa senhorinha. E pastor, ela ficou chateada, ficou magoada, que ela falou: trabalhei minha vida inteira. Esses meninos aí, quem balançou eles, quem fez eles dormir, Nayara, foi eu. Por que que ele me deixou um quadro? E ela foi para a casa dela, ficou muito magoada, ficou a vida inteira magoada. Aquele restinho de vida que ela teve ficou muito magoada, pastor. E uma certa feita, eu acho que por conta dessa mágoa, o coração dela começou a não funcionar da forma correta e ela veio a ter um infarto. Faleceu. E ela deixou esse quadro pendurado lá na sala da casa dela. E nos dias que os bombeiros estavam lá, né, recolhendo o corpo dela para tentar dar os primeiros socorros, olharam para a sala e falaram: um falou para o outro: você está vendo o quadro que está pendurado ali? E ele: não. Cara, aquele quadro ali é caríssimo. Custa coisa de milhões, cara. E essa senhorinha, numa casa simples dessa, tem um quadro desse? Se você tem uma Bíblia em casa, irmão, você não deve ser considerado um coitado. Se você tem uma Bíblia em casa e não conhece as promessas do Senhor para a tua vida, você tem que ser considerado um cego, um miserável. Porque essas promessas aqui, elas são muito grandes. Elas não são como promessas minhas como pastor. Elas não são promessas como é dito em outras religiões, Ana. O Evangelho é a única hipótese ou religião, eu vou pôr como essa forma, a única, Rafa, que traz dignidade para a vida do homem. Ainda que aponte, como o próprio texto fala aqui, que o homem está corrompido, desconstituído, caído, Rafa, por conta de um pecado de alguém que fez lá atrás, de um pai chamado Adão. Ainda que ele aponte para isso, é a única hipótese que mostra que há redenção para o homem. Se você estudar ou ouvir sobre todas as outras religiões, todas, você vai ver que sempre há um Deus profano e homens profanos. Se você olhar o panteão, né, que é toda a mitologia grega, você vai ver que os deuses se relacionavam com os homens. Se você olhar no próprio... esqueci agora o nome. Enfim, as demais outras religiões que tem por aí, nenhuma delas traz dignidade para a vida do homem, como nós encontramos no Evangelho. E Pedro está dizendo: olha, pelas grandiosas promessas do Senhor, nós nos tornamos o quê? Participantes da natureza divina. Irmão, você já confessou a Jesus? Amor, você já confessou a Jesus? Porque se você confessou a Jesus, como Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 8, ele fala que se com a tua boca você confessar e com o teu coração você crer, você vai ser salvo. Porque com a boca se confessa para a justificação e com o coração se crê para... Não, acho que eu inverti o fato. Com o coração se crê para a justificação e com a boca se confessa para a purificação. Você já confessou? Se você confessou, a sua natureza não é mais mundana. A sua natureza não é mais corrompida. A sua natureza agora é divina. Como Pedro está dizendo aqui, ele disse: olha, agora, por conta dessas promessas, nós somos participantes de uma natureza divina, certo? Então vocês escaparam da corrupção, da concupiscência desse mundo. E o escapar aqui, Pátio, não dá um sentido de que nós conseguimos fugir pelo ladrão, é que nós vimos vindo a destruição, nós conseguimos escapar. Não, o escapar aqui é porque Ele nos resgatou. Cristo nos resgatou das imundícias desse mundo.
E aí, como pastor, como pregador do Evangelho, irmão, pela misericórdia e graça dele, eu preciso lembrar vocês, irmãos, que Cristo está voltando. Jesus está voltando. Não é pelos sinais que a terra está dando que a gente verifica isso, mas é os sinais que os homens estão dando. Porque, como disse Paulo para Timóteo, nos últimos dias, os homens vão ser egoístas, amantes de si mesmos, mentirosos, adúlteros, irão apostatar da fé. Irmão, que ninguém aqui apostate da fé, que ninguém aqui recuse a fé que tem hoje, porque a salvação de vocês depende disso. Nós escapamos porque Ele nos resgatou. Só que aí Ele diz algo muito importante aqui no versículo 5 adiante. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e aí Ele vai dando uma sequência. E eu preciso só fazer um parênteses aqui. Quando Ele fala para a gente acrescentar a fé, Pai, não é porque a fé, ela por si só é algo pequeno. Não é porque a fé por si só não tem base, não tem poder de fazer algo. Ele diz acrescentar no sentido de andar junto, com base na fé, a partir da fé é que você tem que acrescentar. Jacó Arminio, ele dá uma definição para a gente de fé, dizendo o seguinte, a fé é o dom gracioso e gratuito de Deus, concedido segundo a administração dos meios necessários para conduzir até o fim, isto é, de acordo com a administração que a justiça de Deus requer, seja para o lado da misericórdia ou para o lado da severidade. Em outras palavras, Jacó Arminio está dizendo o seguinte, que a fé é impossível ser algo produzido pelo homem, que a fé é algo gerado pelo céu, de acordo com a administração da justiça ou da severidade que é necessária naquele momento. Então veja bem, se nós estamos aqui hoje, mãe, ouvindo a pregação do Evangelho, que eu volto a repetir, a colocar em xeque, se é que é a pregação do Evangelho que vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo a pregação do Evangelho, a graça preparatória, a graça preveniente de Deus está trabalhando dentro do seu coração. Então, se você vir a crer, é totalmente mérito do Senhor, porque foi Ele que do início ao fim está trabalhando no seu coração para você crer. Então, fé é isso. Alguns acham que fé é acreditar que algo vai acontecer por acontecer. Eu acredito muito que eu vou conseguir um emprego, eu acredito muito que eu vou sair dessa situação difícil, eu acredito muito que a minha empresa vai dar certo, eu acredito muito que um dia eu vou deixar de ser empregado. Isso não é fé. Porque se Deus não prometeu, se Deus não disse, então não tem como gerar fé. Porque é Ele que produz a fé. Você por si só não consegue. Ana, então se alguém lá na tua escola falar assim, não, mas olha, eu tenho muita fé, e a vida dessa pessoa não é condizente com a vida de uma pessoa que é piedosa, que cumpre os mandamentos, ela não tem fé. Ela tem muita força de convicção, ela acredita muito naquilo que ela vai fazer, mas não fé. Não fé bíblica, não fé salvífica. E com base nessa fé, vocês precisam acrescentar a virtude. Algumas traduções é nível moral elevado. Irmão, não dá para a gente dizer que é crente e continuar roubando. Não dá para você dizer, pai, que é cristão e continuar mentindo, adulterando, sendo negligente com a necessidade do teu irmão do lado. Não dá. Porque quando Cristo te alcança, amor, a mudança é interna. É a natureza que muda. E se é a natureza, o que acontece? Naturalmente você não faz mais algumas coisas. Ainda que nosso corpo seja tentado, a nossa carne seja fraca, lá no fundo sempre haverá alguém nos chamando. Sempre haverá alguém batendo. Ou, aonde você está aí, é morte. E ele fala, acrescente isso à virtude.
Mas com a virtude acrescente o que também? O conhecimento. E é isso que me dói por dentro, pastor. Isso que me corrói por dentro. Porque infelizmente o pastor dessa igreja aqui, eu não tive uma formação, irmãos. Sabe, eu não tive uma boa formação teológica. Então, possivelmente, se você me fizer algumas perguntas do que a Bíblia fala, do que Deus diz sobre alguns assuntos, eu não vou conseguir te responder. E eu estou falando, às vezes, até de assuntos básicos. E eu não tive uma formação boa. Mas, irmão, o meu temor é tão grande pelas Escrituras que eu não me arrisco a dizer uma vírgula sequer, Pai, do que ela mesma já está falando. E, Elan, esses dias são dias que os teólogos são teólogos do seu coração. Eles querem dar para o texto, eles querem dar para a Bíblia, Lu, aquilo que eles acham que a Bíblia deveria pensar. E aí você vai lá para o YouTube, você digita lá assim, ó, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí vem ter homens dizendo o seguinte, ó, você precisa cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você seja rico, que você tenha, sabe, que seja mais inteligente no seu meio, que na sua mão tem uma borracha que é capaz de apagar o seu destino. Irmão, Deus é soberano, Deus escreveu a história. Se Deus é onisciente, Pai, que isso é um atributo dele, Ele sabe das coisas antes de acontecer, você acha que você consegue surpreender a Deus? Não consegue. É uma mentira, é uma falácia, é uma heresia isso. E nós devemos acrescentar à nossa fé conhecimento. Você sabe por que a maioria dos casamentos hoje estão falindo, estão caindo? Porque eles trocaram, mãe, o conhecimento bíblico pela unção dos pastores, a unção apostólica, se é que existe apóstolo nesses dias. Oli, é quase impossível para um casal marcar com o pastor para conversar sobre princípios bíblicos do casamento. É quase impossível, Nani. Se você chamar um casal, vamos conversar sobre princípios bíblicos no casamento, o cara fala, hoje não tenho tempo, agora não dá. Agora, para pedir, para orar, para impor as mãos, ó pastor, ora para minha esposa lá, porque minha esposa está uma praga. Ó, ora pela minha esposa lá, porque ela está rebelde, está insubmissa. E o bananão lá em casa não dá atenção para a esposa, é sempre o resto que dá para ela. Mas aí troca o conhecimento para pôr em imposição de mãos, porque acha que impor nas mãos vai resolver. E a Bíblia é categórica. A nossa fé, nós temos que acrescentar conhecimento. E que conhecimento é esse? Daquele que nos chamou, irmão. Junto com o conhecimento, a temperança. Outras traduções, acho que a minha mãe deve estar falando isso, a NVI também está falando isso. Domínio próprio. Irmão, você precisa se controlar um pouco, irmão. Eu e o Lucas estávamos conversando aqui ontem sobre o caso de um irmão que... Espera só o fundo passar ali, fundo musical. É um irmão que ele estava tão entregue, com a sua consciência tão cauterizada à pornografia, que ele não conseguia ver, mãe, pessoas pela televisão. Que ele vê pessoas pela televisão, levava ele a se masturbar, levava ele a ir para um lugar para ficar lá, sabe, sentindo prazer. Meu irmão, a gente precisa ter domínio próprio. O Espírito Santo nos concede isso. A palavra dele nos concede isso. Se você buscar em Deus, nas Escrituras, em oração, para que o Senhor te dê domínio próprio, Ele te dá. Quem está falando para vocês aqui foi um ex-viciado em pornografia. Eu sei do que eu estou falando. O Senhor te liberta, o Senhor pode te libertar. Nós temos que acrescentar à nossa fé domínio próprio. Junto com o domínio próprio, na minha tradução aqui, a piedade, mas outras traduções, perseverança. E a perseverança é uma convicção, é uma permanência que eu confesso que ela é sobrenatural, pastor. Eu ando nos caminhos do Senhor faz 15 anos, né? E desses 15 anos, da qual acho que eu usei a expressão errada. Faz 15 anos que eu estou no meio gospel. Desses 15 anos, 5 anos eu posso dizer que eu me encontrei com Jesus. Somente há 5 anos, pastor. E antes desses 5 anos de eu me encontrar com Jesus, eu tinha a ideia de que eu estava desviado da igreja.
Porque saí da igreja, fiquei 4 ou 5 anos, não me recordo agora a data, mas fiquei 4, 5 anos fora da igreja, né, Camila? Bom, meus pais sabem o que eu vivia fazendo. Chegava em casa vomitando em tudo, né, bebendo até passar mal. Na verdade, bebida para mim era como água, eu bebia porque eu tinha sede. E o senhor lembra do jeito que eu era. Só que assim, dificilmente você me veria naqueles dias sem um sorriso no rosto. Dificilmente você me veria naquele templo com a cara triste. Mas lá no meu quarto, lá no meu escondido, havia um vazio, havia uma depressão, nossa, que me aquecia toda noite. Me aquecia tanto que me incomodava. E numa certa feita eu recebi um convite, me disseram, vamos na casa do Senhor, e eu fui. E lá nessa casa, Rafa, uma ministração veio assim, falou algo que eu sempre questionei a Deus, que foi um dos motivos que eu saí da igreja. E aí eu voltei para o Senhor, comecei a congregar na minha dificuldade, sabe? Comecei a ler a Bíblia de novo, tomava um gole de cerveja de vez em quando, mas continuei lendo a Bíblia, fui indo, até que um dia Deus falou no meu coração, que eu estava questionando Ele, falei, nossa Jesus, por que o Senhor me deixou tanto tempo longe do Senhor? Eu estava com uma saudade desse abraço teu na oração. O Senhor me falou, sabe qual que foi o teu problema, filho? É que enquanto você pensava que era desviado, você nunca foi enviado. Você não tinha sido chamado ali. Tinha sido convencido. E hoje você está sendo enviado. Então, se você sair desse caminho, você foi desviado. Aí você se desviou, você se apostatou. Mas fora isso, não. Nós precisamos perseverar, irmão. Persevere. Talvez hoje eu e vocês estamos recebendo uma oportunidade de se entregar de verdade para Jesus. De dizer de verdade para Jesus, Jesus, ó, eu te entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou. E a partir de hoje eu vou viver, sabe, o que o Senhor quer que eu viva. E aí a perseverança, sabe o que é? É depois que você sair desse ambiente, dessa confissão, quando Satanás chegar e fazer assim, ó, um pouco de realidade na sua cara, jogar, ó, mentira, você é fraco, você é pequeno, você é feio, você é burro, você é esquecido. Na hora que ele jogar esse monte de realidade mentirosa, realidade que é inverdade, que não são as verdades bíblicas, é nessa hora que você tem que ter perseverança. De falar, não, mas eu vou ficar com os pés na fé. Eu vou continuar construindo a arca, mesmo que está todo mundo rindo. Porque Deus disse que vai chover. E na hora que chover, o mundo vai inundar. Minha família não vai morrer, porque eu vou construir a arca e elas vão entrar lá. Então acrescente aí a perseverança. Depois ele vai falar fraternidade. Eu acho que fraternidade, essa igreja aqui, humildemente, eu posso falar humildemente, ela entende um pouco. Porque nós amamos uns aos outros aqui. A fraternidade é acrescentar a fé, sobre a fé, o amor ao teu irmão na fé. Irmão, eu amo cada irmão aqui. E eu não estou falando de boca para fora. Quem me conhece de perto sabe. Já atendi pessoas de madrugada, atendo pessoas às vezes ainda de madrugada, não aqui da igreja, de fora, pedindo oração. Quantas vezes eu já precisei atender o telefone de madrugada e com o irmão falando, ô Gui, eu tô louco aqui, tô louco para dar uma cheirada de novo, ora por mim, pastor, porque eu tô, olha, virado nos 3 aqui. E a gente orar, porque eu amo os irmãos. Por isso que fico feliz quando dizem, vamos na casa do Senhor adorar. Nós precisamos acrescentar isso à nossa fé. Irmão, ninguém aqui vai ficar para trás. Eu me recuso a entrar no céu sem que ninguém dos que estão aqui entre também. Então, no que depende de mim, como até Pedro fala nos versículos adiante aqui, ele fala, depois do versículo 12 adiante, ele fala, olha, o que depender de mim, eu vou sempre lembrar vocês dessas coisas. O que depender de mim, mesmo depois que eu morrer, o que depender de mim. Isso na fraternidade, a gente tem que acrescentar fé. E por fim, o amor. E o amor, irmão, ele é uma coisa... Quem é cristão e ama, assusta quem está do lado, quem não é.
Porque o amor do cristão, cara, é um negócio apavorante. Ô Rafa, sentir o amor de Deus por nós é algo que esmaga a gente, cara. Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, no versículo 5, ele, no finalzinho do texto, né, na hora que ele está falando lá que as nossas iniquidades moeu o Messias, né, fez que moesse o Messias, no final ele fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão, quem não aguenta ser pisado por Deus, quem não aguenta o amor de Deus, não vai aguentar, sabe, ser pisado pelos homens. É por isso que nós precisamos se humilhar, se render debaixo das potentes mãos de Deus. A gente precisa, porque a nossa fé, a gente precisa acrescentar o amor. O amor a Deus, o amor de Deus, que Ele muda tudo à minha volta. Você talvez não consegue distinguir, porque talvez eu estou falando com pessoas aqui salvas, amém? Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Posso ouvir um amém? Ai, que bom que todo mundo foi salvo. Mas, irmão, conversa com quem não sente o amor de Deus no coração. Ele não consegue ver a cor nas árvores. Ele não consegue olhar para o céu azul ou nublado, como está agora, e não consegue sentir nada. Mas quem tem o amor de Deus, irmão, ai, o medo, a depressão vai embora. A gente vê Adão totalmente depressivo, ouvindo Deus indo na direção dele, né? Lá no capítulo 3. Quando ele desobedece a Deus, Camila, a Bíblia fala que na virada do dia Deus ia lá se relacionar com ele. Nesse momento que ele desobedeceu, a primeira tentativa que ele fez foi se esconder. E se escondeu na onde, Rafa? Nas árvores que Deus tinha colocado no jardim para ele se alimentar. E talvez tem crente aqui, talvez tem crente aí na tela, que Deus deu coisas para eles, deu emprego, deu família, deu coisas para eles, que ele usa essas coisas para se esconder de Deus hoje. Quando Deus começa a chegar perto, ele vai lá e se esconde atrás disso. Atrás de um dom, que é uma besteira, que Deus que deu o dom, não é dele. E ele, quando ouve Deus, ele se esconde. Mas aí a Bíblia fala, mãe, que Deus pergunta para ele, aonde você está? Onde você está? E ele diz, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Ô Rafa, o sinal da cruz estava se formando ali, cara. Porque era Deus falando com ele, onde você está? Você sabe qual foi a segunda pergunta que a Bíblia fala, que Deus faz ao homem? É para o filho de Adão, Caim, perguntando, Caim, aonde o teu irmão está? Quando ele pergunta para Adão, forma a vertical. Mas quando ele pergunta para Caim, forma vertical. A cruz estava sendo formada ali. E, coincidentemente, essas duas perguntas são feitas para os homens novamente no Novo Testamento, pastor. E as duas perguntas são respondidas pela vida de Jesus. Uma no capítulo 3, lá de Mateus, quando ele sai das águas e o céu fala com a terra, dizendo, ó, eis aí o meu filho amado. E a segunda, o próprio Pedro fala, aqui no começo da carta, antes do que a gente leu, que ele foi testemunha ocular, quando Deus disse para ele olhar para Jesus e dizer, ó, aí está o meu filho amado. As duas perguntas foram respondidas. E aí Pedro, a partir do verso 8 aqui, ele fala, olha, se isso, tudo que eu falei, estiver aumentando dentro de vós, vocês de maneira alguma vão tropeçar. Vocês de maneira alguma vão cair. Irmão, você está vendo que a palavra que eu estou pregando para vocês não é uma palavra que está longe, é uma palavra impossível, uma palavra que alguém tem que buscar lá no céu. Não, é uma palavra que está aqui, ó, que está aqui, que está aí agora no seu coração sendo escrita. Portanto, irmãos, versículo 10, para a gente acabar. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis.
porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, talvez se a luz da graça não raiou no seu coração ainda, da graça preparatória, da graça preveniente, da graça que te chama, se essa luz não raiou, você hoje enxerga o céu pelo lado de fora. Por isso que não te dá tanto apetite assim por ele, Gugu. Você acha que tem que alcançar ele ainda, você precisa fazer algumas coisas para alcançar ele. Mas se essa graça está raiando dentro do seu coração, se essa graça está brilhando dentro do seu coração, meu irmão, você vai ver o céu pelo lado de dentro. Você vai ver a Nova Jerusalém, como é citada lá em Apocalipse, como ruas de ouro, um lugar que não vai haver dor, porque ele verdadeiramente levou sobre si, um lugar que não vai ter deficiência, não vai ter ineficiência, não vai ter dificuldade, nem lembranças ruins, porque é um lugar de paz, de gozo. Mas esse lugar está reservado para quem foi eleito. E quem são os eleitos, mãe? Aqueles que responderam com fé à pregação do Evangelho. Irmão, se o Evangelho foi pregado aqui hoje, e eu falo isso, irmão, não é porque eu duvido do que eu estou pregando, é que eu quero incitar você a chegar na sua casa e ler para ver se de fato está escrito isso. Se de fato a Bíblia fala tudo isso que eu falei. Então, se de fato eu preguei o Evangelho hoje, vocês ficaram expostos a essa graça chamatória, essa graça preparatória, que nos chama a viver para Ele e com Ele. Mas, não pare nisso. Sobre isso, acrescente uma moral elevada, acrescente perseverança, conhecimento, domínio próprio, perseverança, amor aos irmãos, amor a Deus, acrescente. Porque se isso aumentar em vocês, o mundo vai reconhecer que vocês são a luz do mundo. O mundo vai reconhecer que a escuridão que há nele tem um fim quando você chega. Que a luz de Cristo brilhe em ti. Amém?